Boa tarde, pessoal. Boa tarde. É a primeira vez que estou vindo aqui. Quando falou, primeira vez, eu levantei a mão também, mas... vai, né? Vai que... mas isso é só para a gente dar uma descontraída, para a gente abrir os nossos corações e as nossas mentes para esse tema tão pesado. Eu falo que é tão pesado porque assim, eu não estou no meu lugar de fala. Eu não sei o que é passar por racismo, mas tudo na vida a gente tem um propósito. Então, quando eu escolhi esse tema, inconscientemente, eu tinha um propósito. E acho que o propósito principal, no meu caso, é aprender e entender o que acontece no Brasil e no mundo e eu desenvolver ferramentas para combater o racismo. A gente vai ver ao longo da nossa conversa, porque eu falo que uma palestra, uma conversa, daí se vocês quiserem participar, fiquem à vontade. Se quiserem discordar, tudo bem também, porque não é porque a gente está conversando que está no lugar do lado de cá do púlpito, né, que a gente é dono da verdade. Pelo contrário, a gente vai pesquisar e a gente acha, né, a gente acha que sabe tudo, mas não sabe, tá? Então, a gente vai conversar e vai, eu acho que mais do que eu trazer o conteúdo é a gente prestar atenção para esse tema e entender o que a gente pode fazer lá fora. Mas vamos tocar o barco. Então, olha, eu queria colocar algo que quando a gente começou esse ciclo de seminário, dessas palestras, que é esse seminário que a USE está fazendo, vocês acompanharem, são temas assim, que são, eu falo que é uma pancada para a gente acordar, porque a gente finge ali e fala, eu não quero saber disso, mas a hora que a gente vai ver o assunto, o negócio é bem complexo. Então, quando eu comecei a estudar, eu vi que existe uma visão racista de Kardec. Isso não sou eu que estou falando, tá, gente? Vocês podem fazer o olho assim, né? Porque eu também fiz essa cara. Inclusive, ele tem um texto na Revista Espírita, né, que chama Frenologia Espiritualista e Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra. Confesso para vocês, eu li esse texto, é um texto bem complexo, porque Kardec parece que fica ele vai e volta num julgamento da raça negra, né? Falando dessa perfectibilidade. Será que eles têm realmente são perfeitos, são criaturas, né, de Deus? É mais ou menos nesse nível, tá, gente? E daí eu fui ver o que era essa frenologia, porque para mim era uma palavra nova também. Frenologia é uma ciência, uma pseudociência que na época de Kardec era muito utilizada para ver se a pessoa era ok. Resumindo, ele via a medida da cabeça, a distância entre olhos, orelha, a medida do corpo, do quadril. Então era comum as pessoas procurarem os frenologistas para ver, essa pessoa está ok, meu filho está ok. Então, se hoje uma criança nascesse e tivesse a frenologia como base ali dentro vamos imaginar ele no hospital, essa criança seria medidinha lá, falar, olha, o diâmetro da sua cabeça, beleza, ok, olha, essas sulcos, né, essas partes que nós temos do crânio, era medido, e dentro dessa medição, lógico que estava o padrão do homem europeu.
certo? Então, o perfeito, o correto era o homem europeu, o homem branco, né, com as feições todas delineadas, né, com as medidas certas. Então, o negro não entraria nisso. Então, é um texto que Kardec coloca essa questão. Mas será que a pessoa preta tem as características certas? Então, foi um texto assim, que foi para mim um soco no estômago. Falei assim, não é possível. Kardec, meu filho, você que eu admiro tanto. Mas a gente não pode esquecer que o Kardec, ele estava incluído num lugar aonde isso era beleza, isso era ok. Estava tudo certo. Né? E a gente também não pode esquecer que Kardec não era santo. Ele não é Deus, não é Jesus. Ele era um homem como nós, mais ou menos como nós, né? Um pouquinho mais elevado ali, mas ele era levado pelas questões da sociedade naquele momento. E tem um texto também que fala a teoria da beleza, que ele comenta. Pode? Por favor. O Kardec, quando fez essa afirmativa, ele já estava fazendo a codificação da doutrina, ele já conhecia o espiritismo, ou foi antes? Sim. Está na revista Espírita. Porque ele procurou ele não procurou a doutrina, ele procurou os fenômenos que aconteciam. Ele foi como um curioso. E no fim ele descobriu, ele precisou que era uma manifestação inteligente, aí ele começou. Tá, que são. Aí ele cumpriu a missão dele. Sim, mas quando ele escreveu isso, ele coloca isso aqui dentro da revista Espírita. Esse texto aqui, olha, que fala da perfectibilidade da raça negra, está dentro da revista Espírita. Daí vocês podem. É que é um texto assim, não dá para a gente trazer a íntegra, né? Porque ele é muito complexo. Mas Kardec já era Kardec nessa época, não era Hipólite, já tinha passado, tá? Mas mesmo, porque ele discute essa questão da frenologia, mas assim, num âmbito espiritual. Mas será que essas características, né, também são da raça negra? E a gente tem que entender que o negro, ele não participava da sociedade europeia. Ele não participava, ele era visto como um ser diferente. Inclusive, ele era exposto como um animal. Olha que coisa, né? Então, assim, era a sociedade que Kardec vivia. Ele vivia nesse mundo aonde o negro era visto como um ser à parte, um ser inferior. Né? Hoje nós sabemos que não é assim, claro que sabemos, graças a Deus e graças a toda a evolução que a gente tem. Mas na época era mais intenso ainda, porque imagina, num lugar onde você não se falava, aonde as pessoas eram todas brancas, da mesma cor, da mesma paleta, né? Você não fugia daquilo ali. Então, quando chegava alguém negro, ele era visto como diferente. Tanto que os negros foram escravizados, etc. Mas a gente vai entrar nessa condição. Eu queria só trazer essa questão do Kardec, porque quando ele fala isso, ele já, vamos dizer, ele já conhecia, ele já estava dentro da codificação, ele já estava fazendo a codificação. Só mais uma pergunta. Pois não. Além da revista Espírita, você conhece alguma
bibliografia onde possamos encontrar algum livro que fale sobre esse assunto? Bibliografia não, mas tem um texto, vocês podem digitar lá, da Carta Capital. Eu esqueci o nome do autor. Ele conta essa questão, ele fala disso daí, e na internet existem vários vídeos. Franklin Félix. Como? Franklin Félix. Franklin Félix. É o autor. Félix. Félix. Ele é autor de um texto da Carta Capital, e assim, quando eu comecei a observar, que a gente digita lá, hoje até o chat GPT já dá mais informação, mas você digita lá no Google, Espiritismo e Racismo, aparece vídeos até de espíritas negros falando a respeito disso daí. Então, existe um certo, vamos dizer assim, um nariz torcido ali para Kardec nesse sentido. E como eu disse para vocês, quando eu comecei a pesquisar, eu também fiquei surpresa. Eu fiquei muito surpresa. Então, a gente vê que assim, que Kardec estava dentro de um contexto que era o pensar das pessoas da época, né, uma visão eurocêntrica, quer dizer, a Europa era o centro do mundo, e se a gente for olhar historicamente, era mesmo, porque as ideias saíram todas de lá, e a gente não pode esquecer que a história é contada normalmente pelos vencedores, né? Então, o europeu saía, conquistava, daí a gente pensa na batalha, enfim, na ocupação, em tudo que ele fazia, e ele conta a história. Então, para nós, essa é a história que é colocada. Então, olha, esses textos de Kardec, ele mostra essa visão eurocêntrica, patriarcal, machista e preconceituosa. Umas coisinhas que a gente conversa até agora, né? E Kardec, ele era um homem, gente. A gente não pode esquecer desse lado. E não é por isso que a gente vai pegar toda a obra dele, todo o ensinamento que ele recebeu, e falar assim, tá bom, Kardec, você errou nisso daqui, em 1%, os 99% que você fez certo, eu vou considerar. Mas tem esse outro texto também, que daí a gente não... de obras póstumas, né, que fala da teoria da beleza, que ele também tem uma certa visão racista, né? Interessante que, assim, na época o termo racismo não existia. Não existia? Não era considerado. Não. Os negros Tipo, não tinham uma raça, eles eram nada. Era como um animal. Era um animal. Gente, eu falo assim, mas parece que nossa, tá falando absurdo. Não, era isso. Era isso. E a vida toda o Kardec considerou essa frenologia ou ele abandonou esse grupo? Não, ele não era desse grupo. Ele cita porque, assim, a frenologia era uma pseudociência. Mas ele não fazia parte do grupo de frenólogos? Não. Ele era contemporâneo de grupos muito pontuais, de pessoas que eram frenólogas, e assim, era comum, uma coisa comum. Era, eu vou em tal lugar. Vamos lá, um cara lá, vou medir, vamos tal, entendeu? E esse texto que ele publicou na Revista Espírita, ele depreciava a raça, ele depreciava o negro, ou ele tratou a frenologia como um questionamento para poder tentar mudar essa visão. Qual foi o teor dali do texto que... Olha, vou falar para vocês, eu reli muitas vezes esse texto. É o meio em cima do muro. Tá. Tipo,
Eu estou falando, pela frenologia, porque Kardec usa essas palavras. Mas é uma dúvida. Considerando, ele fala, considerando, ele faz uma descrição do que é frenologia, olha, por consequência, conta, porque o que a frenologia fala? Vendo do que das suas medidinhas, vou tentar traduzir assim, numa linguagem bem simples, tá? Inclusive, eu não sei se o doutor Birajara virá nesse seminário. Ele tem uma palestra sobre racismo e espiritismo e ele dá uma explicação sobre frenologia que é excelente. Então, daí depois eu vou estou compartilhando também as observações que a gente faz. Então, olha, segundo a frenologia, de acordo com essa medição, né, com a medição da sua cabeça, do seu corpo, etc., você tem uma capacidade de inteligência cognitiva, né? Você é bom nisso, você sabe? Oi? Algumas coisas da frenologia ainda são frequentes na medicina de hoje. Quando uma criança nasce, uma das primeiras coisas que a gente faz no hospital é fazer a circunferência, a medida. Mas aí já virou uma ciência. Eu não vou entrar no mérito da medicina, porque assim, já virou uma ciência. Daí você fala assim, olha, por exemplo, crianças com hidrocefalia, né? Que nascem com hidrocefalia. Crianças que nascem... Nossa, como é que... Aquilo que teve anicéfalo, ou microcefalia, ou tem um problema ali que não desenvolveu o crânio totalmente, né? Então, daí nós temos um parâmetro que... Mas aí não é só negro, aí pode ser branco. Então, mas daí é todo mundo. Então, aí é que tá. Na frenologia, não. Mas eu queria só saber uma coisa, sem querer atrapalhar a sua palestra, até que você me desculpe, mas eu queria só saber uma coisa. O Kardec concorda com a frenologia ou ele está só explicando e não concorda? Ele explica e assim, a sensação que eu tenho... Sensação. Não é afirmação, por isso que eu estou falando. Daí eu vou pedir para vocês lerem esse texto que está lá na Revista Espírita e tirarem as conclusões. A sensação que eu tenho é que assim, ele fica dividido. Não sei não, hein? Ele fica dividido. De verdade. Por quê? Porque ele tem uma pseudociência que na época era o que eles tinham, né? Era o que tinha para hoje, né? O que tinha para o momento, e que falava que determinadas medidas são padrão, são ok. E nesse texto da Revista Espírita, daí ele discute a questão do negro. E ele fala assim, então, mas será que não são crianças? Será que não são seres que ainda estão em desenvolvimento? Será que não são crianças que ainda estão em patamar evolutivo como os selvagens? Está lá no texto. Mas o negro era selvagem, não vivia lá na selva, na África? Não, mas espera lá. Foram buscar na Europa, não nasceu nenhum. Foram buscar na África. Então, mas daí eu tiro a pessoa do contexto dela. E daí eu quero, por exemplo, eu Andréia, que moro em Bauru, gosto do lanche Bauru, daí eu chego aqui em Jaú, daí quer que eu tenha um outro comportamento. Daí vocês vão falar assim, nossa, ela é inferior, porque ela só gosta do lanche Bauru. Tá vendo a comparação? Uma comparação meio simples, simplória, meio esdrúxula. Para deixar a sua palestra seguir adiante, sem mais interrupções, vamos dizer assim, que então Kardec, a gente sabe que ele era um estudioso, vamos dizer assim, entre aspas, que era o São Tomé e ele queria ver para crer. Então, no meu entendimento, para você seguir, aí senão a gente vai ficar interrompendo você o tempo todo, e aí assim, ele era um estudioso, então ele ia, baseado pela ciência,
né, e pelo espiritismo, Exatamente. justamente, independente se ele ficava em cima do muro ou não, que é cada um nós temos o livre-arbítrio, ele era um estudioso e foi averiguar os fatos, independente dele no muro ou não. Então, ele queria saber, estudar e dentro da ciência chegar numa conclusão. Então, eu vejo assim. Mas para muitos, esses. Mas aí, olha, gente, eu gostaria que vocês entendessem que, assim, eu não estou no lugar de fala de um negro. Sim, mas só para você, Né? Por quê? Porque às vezes a gente quer. Você quer ter uma visão que aquilo não é a visão verdadeira, porque eu não sei o que realmente o outro passa. Tá? Mas as pessoas, a comunidade, né, a comunidade espírita considera esses textos racistas. Eu acho que não, hein? Então, Nunca li livro nenhum sobre isso. Sobre considerar o Kardec racista. mas é assim, vamos para a página 2, porque o que a gente fala? Gente, olha o contexto histórico, veja onde Kardec está inserido. Kardec nunca foi para a África. Kardec ele só viajou ali dentro da Europa. Ele teve contato com as pessoas ali do mundo dele. Então o negro, quando chegou, mas você foi lá, ele era selvagem. Não sei se ele era selvagem, mas ele estava no contexto dele, lá comendo o bauru dele, entendeu? E a gente foi lá e tirou ele de lá e falou assim, esse cara aqui, nós, brancos, julgamos ele, esse cara aqui é selvagem. Esse cara aqui nós vamos colocar numa jaula, nós vamos expor ele. Homens, crianças, mulheres, negros eram expostos como animais. Então, é essa sociedade que Kardec está inserida. A gente não pode esquecer desse fato. Kardec da raça ariana. Kardec. Encarnado na Europa. Vamos falar de encarnação. Vamos seguir, senão a gente... Primeiro slide ainda, hein, gente? Adoro esse povo. Eu nem coloquei aqui. MP Federal da Bahia recebeu reclamação de tais ideias há 17 anos. Ministério Público Federal, tá, gente? Para vocês verem que o negócio é mais embaixo. Polêmico. André, assim, eu tenho uma informação, até onde eu conheço a fotologia, né, eu acho que está fazendo um trabalho fantástico, porque você trouxe um texto que é de outro contexto histórico, né? Então eu estou curioso para saber a sua conclusão. Mas até onde eu sei, a fenomenologia ela é empregada por todos os psicólogos, psiquiatras, para tentar explicar o porquê que o cara ele é psicopata, porquê que ele é um assassino, porque ele não aprende. Então era o recurso que eles tinham, como você bem falou, para explicar alguns fenômenos psíquicos, né? Então eles eram pobres de conhecimento, então como a nossa colega na frente falou, o Kardec, como pesquisador, ele recorreu às fontes de conhecimento que estavam disponíveis à época, né? É por isso que eu falo, vamos olhar o contexto histórico. Que se fosse hoje, Kardec eu acho que não cometeria esse erro, ele não iria compactuar com isso. Por quê? Porque a nossa ciência já avançou. Nós temos outras questões, a colega colocou assim, mas hoje as crianças ainda são medidas, tá? Sim, mas com outros parâmetros, todas as crianças são medidas. Mas a partir daí sempre teve um início para ter. Não, mas toda a ciência tem um começo, nem que seja meio esquisito. E detalhe, frenologia, ela é designada como pseudociência, tá, gente? Então vamos entender isso daí. Por isso que eu coloquei aqui, os textos trazem o pensar da época de Kardec. A gente não pode descolar Kardec desse contexto histórico. Não pode. É a mesma coisa de hoje a gente falar
querer falar de, sei lá, de 50 anos atrás. 50 anos atrás é outra época. Tá? Então, guardem muito bem isso. Mesmo que eu for ler o texto e eu tiver a conclusão que ele foi racista, eu tenho que entender o contexto histórico que o Kardec estava, a época que ele estava, o que era feito. Mas vamos lá. Hoje, isso daqui, gente, é um quadrinho do IBGE, porque a gente tem que entender, vamos trazer para a nossa realidade, para a nossa vida. Né? Então, olha, nós temos aí 203 milhões, vamos arredondar, né, de pessoas no país. Isso aqui é censo do IBGE, fonte censo de 22. Dessas pessoas, 86 mil são brancas. Aí no censo, gente, considera-se a autodeclaração. É a visão que eu tenho. Se eu falar, mas eu sou preta. Não, você não é preta. Como é que chama o cara que faz o censo lá? Recenseador. Ele vai olhar e falar assim, não, mas você não é preta. Não, mas eu sou, é o que eu me considero. Mas enfim, isso daqui é próximo da nossa realidade, é o que está colocado lá. Da raça preta é só esse tantinho aqui, ó, considerado preto. 20 milhões. A maioria é parda. Então, mais da metade da população é negro ou parda. Não tem uma outra palavra para pardo, não? Chatos e pardos, não? Eu também acho chato. Eu para mim, de verdade, tinha que ser assim. Gente, nós somos multicoloridos. Podemos ser de bolinhas, de listrinhas, xadrezinho. Caramelo. Pode ser o cachorro caramelo, pode ser. Eu não concordo, mas isso daqui, inclusive até a classificação, é uma classificação dada por pessoas brancas. Olha como é que é chato isso. Ou por pessoas insensíveis, né? Porque é uma miscigenação. Nós somos um povo miscigenado. E daí a gente também não pode esquecer que não é à toa que a gente está reencarnado aqui no Brasil. E daí a gente fez uma bagunça inteira. Aí misturou preto com branco, com indígena, não sei o que, saiu todo mundo multicolorido. Tá tudo lindo. Tá tudo lindo. É o arco-íris. E tem que ser assim, só que nós ainda vivemos num país onde o racismo, ele é um racismo estrutural. Por quê? Porque nós vivemos um período de escravidão e aonde quem era escravo não era. Se eu tivesse lá na época, gente, eu não ia ser escrava. Essa é a verdade. Apesar de eu ter lembranças, aí é uma outra história. De eu ter, às vezes, resquícios por conta da mediunidade, né, das vivências passadas, dessa época de escravidão. Mas os escravos vieram para o país, foram trazidos ali nos navios negreiros e por vários séculos povoaram o nosso país, ou melhor, nós povoamos o nosso país, e ali dentro criou-se um problema. Por quê? Porque era a mesma cultura europeia. Era a mesma cultura. Eu trouxe no navio negreiro um animal doméstico para o meu trabalho na lavoura. Era isso. Aí esse cara vinha, ia para a lavoura. Eu acho que, se eu não me engano, eu vi em algum lugar. Daí eu já não vou, porque eu leio tanta coisa que daí eu já fico perdida. Expectativa de vida, média de vida, 25 anos.
de tanto que trabalhavam e de tanto que eram explorados. Imagina essas pessoas trabalhando, sendo exploradas até o seu limiar, até a sua morte. Porque um cara de 25 anos está no pleno vigor, mas já tinha trabalhado tanto que já não aguentava mais. E nisso vinham navios negreiros. Então nós temos um contexto histórico de racismo que vem nesse racismo estrutural, porque quando chega, começam as leis, abolicionistas, anti-escravidão, etc. E o Brasil foi um dos últimos países a fazer a lei da abolição. Tem a lei do ventre livre primeiro, e quando tem realmente a lei para a lei áurea, a abolição da escravatura, o que acontece? Eu não posso mais ser escravo, porque eu vou ser, não vou ser visto mais como, nossa, a pessoa bacana do rolê. E nesse meio tempo vem os imigrantes europeus para substituir a mão de obra. O que a gente faz? A gente joga esse povo para a rua. Sai da minha fazenda. Meu bisavô... Sai do meu latifúndio. Meu bisavô era escravo. Meu bisavô, avô do meu pai. E quando terminou, ele foi convidado. Continua trabalhando, assalariado e tal, ou vai embora. Ele continuou trabalhando até o fim. Exceções, viu? Trabalhando assalariado. Mas essa decisão foi colocada nas mãos de todos. Quem quisesse continuar trabalhando, continuava. Só teria que ser assalariado, teria que pagar salário a partir daí. Meu avô ficou. E foi bem sucedido, pelo jeito, né? Porque daí foi bem sucedido. Porque eu acho que a hora que você dá uma dignidade para a pessoa, dela ganhar o seu sustento, dela ser independente, ser livre, de não ter que tomar chicotada, é muito bom isso. É muito bom. Então a gente vê que hoje o racismo ainda é estrutural e a gente tem que pensar, a gente vai sempre lembrar da escravidão. Por quê? Porque a hora que chegou, o negro era visto ainda como o burro de carga. Hoje existe, sempre vai existir, né? Até hoje existe. Não sei. Por isso que estamos aqui, para não sempre existir. Não, porque isso é na mente do ser humano. Por quê? Porque nós trazemos o que nós fomos lá atrás. Ou a gente acha que nossa, foi um serzinho acabado de criar. Não, nós não fomos acabados de criar. A gente está vindo de encarnação, e a gente vem e faz coisa errada, e vem de novo, e hoje a gente escraviza, e hoje a gente vai pro Oriente Médio, Daí nós vamos querer subjugar outros povos. Por quê? Porque isso, infelizmente, ainda está dentro do nosso espírito. Por isso que precisamos combater essas ideias. Ficou no nosso espírito uma sensação um complexo de inferioridade. Ficou aquele complexo de inferioridade, que é o que mais atrapalha a minha raça. Agora, aqueles que lutam, que não ligam para isso, que vão vencem. Quantos negros não vencem? Não tem negro só lá jogado às traças. Então, mas olha só como que eu vou te falar uma coisa que me pega. Vini Júnior. Todo mundo sabe quem é, né? Os meninos vão saber quem é. Sabe quem é Vini Júnior? Não. Real Madrid? Não.
Vini Júnior, o cara é um negro. Vocês sabem que é um jogador de futebol, né? Eu tô brincando com os meninos aqui. Tem dinheiro pra caramba, tem o que for. Um cara que ele é o top da profissão dele. Ele é o máximo da profissão dele. Faz o de melhor. E ele ainda é subjugado dentro dos estádios da Europa. Para desestabilizar. O branco grita lá na torcida, ele se desestabiliza. É para isso. Ah, mas eu acho que é um pouquinho além de desestabilizar. Aquele complexo que a gente tem, não pode ser. Não é não, depois de jogo também. No intervalo, quando está saindo. Eu sei, mas não é só o complexo que nós temos de inferioridade. Não, é uma cultura de racismo. Banana que joga. Eu passei por muitos momentos. Você passou, eu passei, mas não liguei. É diferente, Vini. Eu já escutei mãe de namorada falar que cada um tem que casar com a sua raça. Eu nem dei pelota. Tudo bem, mas o Vini não é. Não precisa brigar por Não é. causa disso. O Vini é ofensa mesmo durante o jogo, na saída. Jogam banana pra ele. Entendeu? Não é pra O racismo na sua essência. É para ofensa. Porque hoje eu não Você nunca posso. foi a um estádio e gritou com um bandeirinha negro, que suco de carvão? Mas muita gente fazia isso. Então, mas aí é que tá, gente. Nós precisamos, nós como brasileiros, como reencarnados numa pátria que foi que tem o evangelho como missão, nós precisamos mudar esses conceitos. Frases tipo, você é um negro de alma branca. Nós precisamos abolir do nosso vocabulário. Por quê? Porque isso daí é uma criação que nós temos ali da infância. Eu dei porque minha mãe, o pai dela era negro. E ela era 2 filhos brancos e 2 pardos, 2 negros. E ela, o melhor amigo dela era branco, o melhor amigo dela era negro que brilhava. Um dia ele veio visitar ela no Maior Carvalho, então ela estava doente, ele veio várias vezes no ano. E ela virou e fez assim, gente, esse é o meu melhor amigo, é um preto de alma branca. Eu falei, mãe, você não vai conseguir embora. Mas olha, é assim, é uma coisa. Mas olha, isso é o tipo de coisa. A gente estava na última palestra que a gente fez lá, estava em Bauru. As pessoas também conversaram sobre isso. Inclusive foi uma frase que foi falada lá. Ela falou assim, nossa, aquilo me ofendia muito, né? Então, quer dizer, para você ser evoluído, ok, você tem que ser comparado a um branco? Então, nós precisamos mudar isso, porque isso aí são coisas que às vezes a gente aprende na infância. Aprende lá com os pais, com uma visão muito errada mesmo. Então nós precisamos vencer isso daí. Então olha, vamos seguir aqui, porque senão a gente tem muito para conversar, a gente não sai. O colega falou dos pretos que se destacam, que são maravilhosos. São espíritos que encarnaram para ajudar a gente no combate ao racismo. Angela Davis é uma filósofa ativista, e ela fala assim, numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Mas eu não vou levantar a bandeira, não vou sair lá, tal. Não precisa. Basta a gente tomar consciência, por exemplo, nessa frase. Para de falar isso. É feio, é errado. Vou falar que um preto é de alma branca? Não. Aí outras coisas, né? Daí a gente pode, se a gente buscar no nosso caderninho da memória lá, a gente vai ver que tem muitas frases que depreciam o preto. Não é? E o racismo também não se dá só do Preto de para o criança. Se eu quero educar, se eu quero que eu tenha uma sociedade diferente, eu preciso mostrar para os meus filhos a minha postura. Exemplo.
as palavras convencem, o exemplo arrasta. Precisamos nos lembrar que o racismo também ocorre do negro para o branco, não só do branco para o negro. O racismo é... Então, mas vice-versa. você concorda que hoje nossa posição é diferente? Como assim? A posição Assim, diferente? você fala assim, o negro tem racismo? Não sei, talvez ele tenha uma postura de lutar contra o racismo. Essas pessoas aqui viviam num tempo, a Angela Davis ainda está viva, o Martin Luther King não, morto por fazer protesto, levantar a bandeira de que o negro tem um lugar igual para sentar no banco do ônibus. É que aqui no Brasil o negócio é tudo muito velado, muito, né? Que a gente já está meio misturado, parece que é legalzinho ficar brincando, é bacaninha ficar zoando o amiguinho que é preto. Não é legalzinho. Não é. E nós precisamos colocar isso na nossa mente. Né? Nós precisamos nos educar e educar os nossos filhos para que essa sociedade mude. Porque senão eu falo assim, vou ser um preto de alma branca. O que eu estou querendo dizer? Que eu sou melhor que você. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o racismo está dentro dessa frase. Então, no Brasil, a gente tem um negocinho meio escondidinho. Mas nos Estados Unidos, o negócio é mais embaixo. Lá é realmente separado. E os negros não podem, pelo menos não podiam ocupar. Se nós estivéssemos aqui numa palestra, a parte da frente seria dos brancos. Ou se não, todo mundo branco. E o preto lá fora. É isso. É isso que eu quero para uma sociedade? Não, não é isso que eu quero para uma sociedade. Não é isso que eu tenho que imaginar para uma evolução humana. Então, esses espíritos, eles vêm para nos mostrar, gente, nós precisamos combater, eu vou às vezes por lutas mesmo, né, por levantar a bandeira e ir em frente. E eu coloquei aqui, um filme. Eu sou a pessoa do filme, tá? Eu sempre falo isso, porque eu adoro filme. Esse filme aqui é uma história real de um jovem neto de um líder da Ku Klux Klan. E ele vai para combater o racismo. Imagina o que esse rapaz passou. Chama Filhos do Ódio. A história real é de Bob Zellner. O avô dele era da Ku Klux Klan. Então, busca lá na Netflix, no YouTube, eu não sei onde que acho que estava disponível na Netflix. É um filme muito legal para a gente entender e você fala assim, não é possível. Porque pessoas morrem pela cor da sua pele. Pessoas são discriminadas pela cor da sua pele. Se eu chegar numa entrevista de emprego, talvez eu tenha sucesso em contrapartida de uma pessoa negra que se estiver junto comigo. Se eu entrar dentro de um supermercado, eu nunca fui seguida dentro de um supermercado, de uma loja. Eu fui. Isso. Só que quando chegou lá na frente, o dono era meu amigo. Você teve sorte, né? Mas olha, não é disso que nós estamos falando. Por que você foi seguido e eu não? Eu devo ter chamado a atenção. Por quê? Porque as pessoas não... Mas aí, pode ser. Lá. Podia até nem ser a cor da minha pele.
Podia ser o modo como eu estava trajando, a roupa que eu estava usando, eu estava mal vestido. Então pode ser isso. Então, mas daí a gente vai entrar para uma outra gama de preconceito, Não, porque né? tem bastante. Não Mas, tem se você for olhar a população carente, a população que não tem emprego, a maioria está naquela parte do gráfico lá que nós vimos dos negros e dos pardos. A maioria. Ah, mas por quê? Porque em algum momento o racismo imperou e daí a oportunidade não é a mesma. Aí a gente pode entrar em discussão de cota, de N coisas, mas o que eu quero focar aqui? Porque às vezes a gente fala assim, mas e daí? Para não trazer um exemplo brasileiro, essa moça aqui, Djamila Ribeiro, filósofa e ativista social. Ela tem um livrinho pequenininho, acho que está na minha bolsa, depois você mostra, fazendo um favor, Denilson, amarelinho, que fala de como não ser racista, ou de como ser antirracista. Já não lembro. Manual antirracista, é isso aí. Eu já estou confundindo todos os nomes já. E ela fala dessa questão esse sistema que nós vivemos, que ainda é um racismo estrutural, que ele vem dessa escravidão, dessas ideias que nós começamos. Gente, Piquetito. Dá para ler num tapa. O povo que gosta de ler, que eu vi que a turma da leitura aqui é forte. A gente lê e a gente olha e fala assim, gente, mas isso acontece. Isso acontece mais do que a gente imagina. E eu coloquei um outro filminho aqui. Eu falo filminho, mas não é filminho. É uns filmão que, gente, chama Love. É a história de um cara branco que quer casar com uma negra e no estado que eles moram é proibido. Olha o nível de racismo. Você não pode casar, você não pode ter mistura. Nós já superamos um pouquinho isso, mas mesmo assim ainda temos muito o que fazer. Então chama Love, é uma história real, vale a pena, para quem gosta de filme, vale a pena assistir para entender esses pontos que as pessoas falam assim, mas não tem racismo, existe, nós precisamos combater, nós precisamos tirar essas falas, esse olhar preconceituoso que ainda temos, né? Por quê? Porque isso é o espírito nosso velho de outras encarnações que vai remontando aí e a gente fica patinando meio que nessas questões, certo? Aí eu entro numa questão muito importante. Eu vou dar uma acelerada que desculpa. Eu que atrapalhei, né? Não, gente, vocês não atrapalham nada. Eu adorei essa conversa nossa aqui. Estou adorando, na verdade, porque vocês vão me fazer melhor para a próxima vez que eu for fazer esse tema. E eu falo que assim, tudo bem, a gente começou já debatendo Kardec, papapá, que a gente já queria matar Kardec, a gente já queria pegar Kardec e já... isso, né? Não. Mas ele veio trazer muito ensinamento. Eu falo que eu gostaria de ser Kardec. Pretensões, né? A gente sonha, né? Posso sonhar, não posso? Estou me preparando para isso. Então, olha, o que a gente pode ver no Espiritismo para ele nos orientar a respeitar a diversidade humana? Porque é muito fácil a gente falar assim, mas tá bom, não vou fazer nada. Mas o que está lá escrito para mim? Porque tem alguma coisa escrita para mim que eu ainda não prestei atenção. Eu diria, bendita e santa doutrina espírita, que nos faz entender que nós estamos numa condição. brancos, pretos, pobres, ricos,
aleijados, estupiados ou perfeitos, porque existe uma razão do porquê. A doutrina nos traz isso. Então, é isso aí, ó. A reencarnação dá a oportunidade de nos melhorarmos e evoluirmos. Se às vezes estamos passando numa situação onde estamos numa situação de poder, estamos numa situação de poder, numa situação de diferença, digamos, social, nós precisamos utilizar isso para o bem do nosso próximo, não para subjugar os nossos irmãos. E se estamos numa posição que às vezes, por uma diferença de cor de pele, por uma diferença de posição social, de orientação sexual, estamos às vezes numa situação difícil, nós precisamos entender e olhar os espíritos que nos orientam para a gente poder melhorar. O preto tem que fazer a sua parte? Sim. Mas eu, como branca, também tenho que fazer a minha parte. Eu preciso parar com essas brincadeirinhas. Já começa por aí. Eu preciso parar com essas brincadeirinhas. Não posso admitir. Né? Por quê? Porque a reencarnação vai oportunizar isso. Vai mostrar pra gente, olha, ok, hoje nós estamos assim. Amanhã não sabemos. Eu vou falar uma coisa que não tem a ver com racismo, mas é só para a gente exemplificar. No começo, lá no centro onde eu trabalhava, tem o nosso orientador lá, e às vezes eu ficava meio brava de ser médium, né? Porque ser médium às vezes dá um pouquinho de trabalho, a gente tem mas tem a razão, não é à toa que a gente vem, né? Aí esse nosso orientador falou assim: mas imagina numa próxima vida, se você reencarna num lugar onde você não pode exercitar sua mediunidade, aonde você não pode usar a roupa que você quer, aonde você tem os seus direitos religiosos tirados. Eu fiquei pensando, tá bom, vai, você tem razão, vamos trabalhar a mediunidade. Trouxe esse exemplo para a gente olhar a nossa condição hoje. Se eu estou numa condição de poder, diferente na sociedade, se eu tenho a cor da minha pele que, sei lá se aceita, não, isso me facilita, eu vou utilizar isso pro bem, porque talvez uma outra vida eu também passe pela experiência de estar com a cor da minha pele diferente, de estar numa situação diferente, e daí eu vou entender na vivência, né? Daí não vou entender na reencarnação que eu estiver. Então, olha como que a gente precisa entender essa questão do espiritismo, porque ele nos explica, ele fala assim: olha, você não é isso. O que você é o seu espírito, e isso você precisa mudar. Os seus sentimentos com o próximo. Então, a nossa oportunidade, né? Desenvolvimento de fraternidade, igualdade dos nossos direitos. Liberdade de todos os homens e mulheres. E olha, o Livro dos Espíritos explica para nós. Ele fala assim, que Kardec vai perguntar: mas aonde que vem essas diferenças? Né? Por que tem diferença física? A espiritualidade é muito simples. Do clima da vida e dos costumes. Exemplo básico. Eu vou querer morar na linha do Equador?
Cara, eu não tenho nem pele para isso. Eu não tenho melanina que me comporte. Eu vou morrer de insolação. E o contrário também é verdadeiro. Então, por isso que existem diferenças de pele. Faz parte do nosso corpo físico se desenvolver nesse aspecto. Aí ele continua perguntando: o homem surgiu em muitos pontos do globo, quer dizer, várias regiões do planeta? Sim, em várias épocas, o que também constitui uma das causas das diversidades da raça. Gente, às vezes a gente surgiu, pipocou lá no Alasca, pipocou lá na Ásia, porque a gente está falando de preto, mas a gente esquece que às vezes a gente também olha para os asiáticos e fala assim: ah, seu japonês, né? Põe tudo na mesma faixa. Olha, isso é racismo, gente. Isso é racismo. Então, olha, depois dispersando os homens por climas diversos e aliando-se uma às outras raças, novos tipos se formaram. Gente, a espiritualidade, ela vai, ó. Vocês se misturaram para quê? Para novos tipos se formarem. É isso aí. Para vocês se melhorarem os corpos, melhorarem os seus espíritos. E essas diferenças constituem espécies distintas? Kardec continua perguntando. Kardec é xereta, né? Ele faz umas perguntas. Só, essas espécies que você está falando, a raça negra, a asiática, a branca, elas são distintas, elas são diferentonas uma da outra? Olha aqui, isso aqui, o grifo é meu, tá? Certamente que não. Todos são da mesma família. Vocês são o quê? Eu sou o quê? Humana. Sou humana. Então, eu sou da mesma família. A gente já virou tudo irmão aqui. Eu nem conhecia vocês, hein? Não é legal? Achei super legal isso. Eu sou uma pessoa que sou meia... Acho toda feliz. Acho que a doutrina, ela deixa a gente... Nossa! Ai, vamos orar. Vamos lá. A diversidade não nos separa. Somos da mesma família. Aí Kardec pergunta assim, ó: pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana, devem os homens deixar de considerar irmãos? Por que ele faz essa pergunta? Porque tem aquela ideia lá de que tinha só um homem, sabe, lá da Igreja Católica, que tinha só Adão? Gente, não dá pra gente conceber mais essa ideia, né? Aqui, chegou um homem na Terra e dele partiu toda a humanidade. Não. Todos, daí ele fala assim, já que não procede de um só indivíduo, já que não é só que todo mundo é filho do Adão, mais ou menos isso aí que Kardec pergunta, a gente pode se considerar irmão? A espiritualidade vem e pá! Todos os homens são irmãos em Deus, porque somos animados pelo Espírito e todos tendem ao mesmo fim. Todo mundo sabe que é o mesmo fim? Ser Jesus? Não? Também, porque não, a gente só conhece o máximo que nós temos é Jesus. Então. E além dele? Não, além dele, daí a gente não fala. Então, é isso que eu tô falando, a gente pode ter. Porque assim, quinta-feira eu tive nós tivemos uma palestra lá, e depois a gente estava num bate-papo, eu falei assim, gente, eu não sei o que é Jesus. Eu não tenho ideia de ser o que é. Eu não tenho ideia desse amor que Jesus prega. Porque Jesus foi o cara mais boa gente, mais tudo de bom que veio nessa face da terra. E ele nunca pregou divergência de raça. Ele é o cara que falou assim, vem aqui, Pedro. Ai, adoro Pedro, gente. Pedro é o máximo. Vem aqui.
seu doido de pedra. Vem aqui, ô cobrador de imposto. Ninguém gosta de você. Jesus juntou todos uns caras meio doidos. Todos uns caras que era visto pela sociedade, mal visto pela sociedade. Vem cá, vocês vão ser meus apóstolos. Vem cá, vem conhecer o reino de Deus. Jesus é esse cara. Então é nele que a gente tem que se espelhar. É nele que eu tenho que olhar para entender qual vai ser o meu fim. Todas têm o mesmo fim, que é evoluir. Senão a gente não precisava ficar passando em tanta encarnação e ficar que nem louco aí, né? Se uma encarnação já tá, basta, eu já sou pleno. Não. Cara, vamos andar muito, vamos correr muita encarnação, porque senão a gente não chega no nosso objetivo. Já estamos encerrando, tá, gente? Esse item precisa ser estudado exaustivamente. O homem de bem lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é a nossa lição de como a gente tem que se comportar, como a gente tem que melhorar o nosso pensamento, o nosso modo de agir. E ele fala assim, o homem de bem é bom. O homem de bem é bom, acabou. Não é mais ou menos, não é... hoje eu estou bom. Não, o homem de bem é bom. É isso que está escrito. Humano, benevolente para com todos. O grifo é meu, tá, gente? Para a gente entender o que a gente está falando. Sem distinção de raças nem crenças, porque em todos os homens se vê irmãos seus. Sem distinção de raça. Eu não posso distinguir uma pessoa, ou achar que ela é menos, ou ela é mais, ou ela é o que for pela cor da pele dela. Não posso. Continua. Eu só peguei uns trechinhos. Não alimento ódio nem rancor. O que a gente às vezes vê nesses movimentos racistas? Ódio, rancor. Eu quero destruir aquela pessoa porque ela é preta. Eu quero destruir aquela pessoa porque ela é diferente. Vocês pegaram esses 2 filmes que eu passei para vocês? Passei não. Lição de casa, né? Vocês, uma hora tiver oportunidade, vocês vão ver o que esse ódio, quando ele fala. Então, não alimenta o ódio nem rancor. Nem desejo de vingança. Porque às vezes esse desejinho de vingança vem lá de uma outra encarnação e você vem numa situação boa, aí você quer subjugar o seu próximo. A exemplo de Jesus, perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios lembra, para saber que é perdoada e lhe será conforme houver perdoado. Gente, a exemplo de Jesus, ele é o nosso modelo e guia. Nós precisamos nos orientar por ele. Se a gente conseguir fazer, vamos por aí, nas próximas encarnações, uns 10% do que Jesus fazia, nós vamos evoluir pra caramba. Nós vamos realmente fazer com que a Terra tenha um processo de regeneração de verdade. E, não vou pular não, fala. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão às leis da natureza, como sejam respeitados pelos seus. Peguei pedaços desse trecho do Homem de Bem, do capítulo 17, item 3. Sugiro uma leitura mais atenta para a gente falar assim, não, é isso que eu preciso fazer, é isso que eu preciso ser, independente da minha raça, do que eu acredito, se eu sou espírita, se eu sou da Umbanda, se eu sou do catolicismo, se eu sou evangélico, independente disso.
ou se eu sou preto, se eu sou branco de listrinha, se eu sou de bolinha, enfim. Se nós estamos aqui no Brasil, pátria do Evangelho, nós precisamos fazer valer a missão que não foi nos colocada, para a gente ser o coração do mundo e fazer a mudança que é necessária. E começa nas atitudes simples. Enfim, a gente precisa entender que a nossa diversidade, mais que isso, que nós somos todos irmãos. A hora que a gente entender que a gente... Cara, a gente não é diferente, a gente é tudo irmão, tá tudo certo, tá tudo junto. Que nem Jesus fazia. Nós vamos estar bem melhores. E com certeza todos aqueles ranços que nós temos das nossas encarnações anteriores serão dizimados e serão substituídos pelas palavras e pelas orientações de Jesus. Desculpa o tempo, mas a gente conversou demais e eu gosto disso, dessas conversas. Vamos encerrando a palestra, depois eu vou, se vocês quiserem conversar um pouquinho, a gente vai falar no fundo. Vamos fazer uma oração? Agora é o momento da gente refletir. Independente de tudo que foi dito de raça, de cor de pele, eu vou olhar o exemplo do nosso Mestre Jesus. Olhar o que Ele foi para nós, o que Ele é. O nosso modelo e guia. E essa imagem de Jesus, ela vem e nos toca, nos abraça, num abraço coletivo, um abraço fraternal, mostrando que somos irmãos. E nesse abraço coletivo nós sentimos a energia do amor divino, um amor que ainda, crianças espirituais que somos, não entendemos muito bem, mas nesse momento nos valemos desse amor para sentir o nosso coração preenchido, o nosso ser repleto para fazermos a nossa missão aqui como encarnados, sermos os melhores nessa vida atual. E nós sentimos essa energia, Mestre, e agradecemos toda a sua ajuda e seu amparo. Agradecemos os nossos mentores, os guias espirituais dessa casa, que formam essa corrente maravilhosa, dispensando para nós toda a luminosidade e todas as energias que nos fazem bem, restaurando o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, mental, nos proporcionando equilíbrio para as nossas questões diárias. E assim nós reabastecemos, enchemos o nosso coração e agradecemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja.